Hoje eu vou contar pra vocês a vergonhosa história do primeiro dia que eu dei o meu primeiro PT. Primeiro e único, gente. Tudo começou quando eu estava conhecendo um carinha, meu ex-namorado, que virou namorado depois, e agora virou ex, mas tudo bem. Tinha o aniversário de uma pessoa da academia, a gente se conheceu na academia e tal. Eu não vou citar nomes e nem nada do tipo, porque ex, né? Mas tinha o aniversário de noite de uma mulher da academia e todo mundo ia se encontrar num barzinho. Aí o que aconteceu? Esse cara era muito fitness, muito tipo, sabe, muito shapeado e eu tava gordinha. Então o que eu fazia? Eu fazia tipo altas loucuras quando eu ia me encontrar com ele. E nesse dia que ia ter essa festinha no barzinho, eu passei o dia inteiro sem comer pra ficar bonitinha no body, sabe? Eu ia usar um body, eu inclusive tenho body até agora, eu vou mostrar pra vocês o body. Este body aqui. E tipo assim, eu queria ficar bem retinha, sabe? Eu não queria ficar com aquele volume de tipo, comi uma marmita. Aí eu passei o dia todo sem comer. E ainda tomei hidrocloriazida, que é um que é um diurético, e tomei laxante. Sim, gente, pra fazer bastante xixi, cagar bastante. Tipo, eu tomei isso de manhã pra eu estar com a barriga mais, tipo, eu tava num corpo ok, assim, sabe? Tipo, bem mais magra do que eu tô agora, mas pra mim, na época, não era o suficiente, porque ele tinha o shape. E aí, o que aconteceu? A gente saiu e eu comecei na mistureba, né? Cerveja, shot de tequila, shot de whisky, até que entrou o chopp de vinho. E aí, gente, foi ladeira abaixo, porque chopp de vinho é uma coisa muito fácil de beber. Cerveja pra mim não é uma coisa fácil de beber, fica tipo... Eu não sei vocês, mas eu tenho... na verdade era chopp. Eu tenho muita rotação com chopp, sabe? Daí, tipo, não é uma coisa que eu fico bebendo assim, tipo... como se fosse uma garrafa d'água. Mas aí eu comecei a pedir chopp de vinho, e foi aí o estrago. E aí eu comecei a beber, e não comia nada porque, tipo, tava pedindo porção de batata com cheddar bacon, de frango a passarinho, vinha os pãozinhos, tudo, só que eu não queria comer, só queria beber. Porque na minha cabeça, tipo, eu vou beber, logo eu vou no banheiro, né? Porque eu tomei o hidrocloriazida, que era o diurético, então logo eu vou fazer xixi, minha barriga vai continuar retinha. Aí, beleza. Chegou um ponto do rolê, gente, que eu tava assim, ó, deitada na mesa. Aí eu pedi pra ele pra ir embora. E a gente estava de Uber. Aí ele pediu Uber, o cara viu que eu tava muito louca. E ele pegou e falou assim, ela não vai vomitar no meu carro, né? Aí o meu ex falou assim, não, você tá louco, a mina tá bem, não sei o que. Não tava nada bem. Gente, a primeira andada que o carro deu, eu comecei a vomitar na janela. Eu fiquei assim, ó, na janela, parecendo aqueles cachorrinhos, sabe? Sabe quando você coloca cachorrinho pra andar no carro? Que fica assim na janela? Eu tava assim, aí tipo, o carro andou assim, eu comecei a vomitar. E o cara muito bravo. Mas ele levou a gente até nosso destino. Quando chegou no nosso destino, meu ex pagou a corrida e deu R$50 pro cara lavar o carro. E, gente, eu tava, tipo, acho que na terceira dormida na casa desse cara. Eu entrei tomar banho de calça jeans, de body, de tudo. Era calça jeans ou shorts? Era calça jeans ou shorts. Mas eu entrei tomar banho com tudo, gente. E, assim, eu fiquei o resto da noite passando muito mal. E no outro dia, tipo, eu fiquei com muita vergonha, porque, tipo, eu tava conhecendo ele não era meu namorado, eu tava conhecendo ele. Mas foi assim que ele se apaixonou, viu? Porque logo depois ele me pediu namoro, mas enfim. E aí, eu passei a noite, eu levei um pijaminha, né, um baby doll na bolsa e tal. E eu passei a noite inteira vomitando. E eu queria ir pra sala, daí ia pra sala, não tava bom. Voltava pro quarto, não tava bom. Ia pra sala, não tava bom. E aí eu passei a noite inteira vomitando, gente. E no outro dia eu acordei naquela ressaca. Só que o pior da minha ressaca não era ressaca física, era ressaca moral, sabe? Tipo, meu, caguei no carinha que eu tô gostando, sabe? Tipo, depois dessa ele vai me achar uma descontrolada, uma descumbida da vida.
e não vai querer nada comigo. Mas, tipo, foi totalmente ao contrário, ele super entendeu e tal. E daí, no outro dia, eu acordei com a ressaca moral, né, falei, ai, desculpa, não era pra ter acontecido isso e tal, mas... Daí a gente foi no Mac, ele me trouxe em casa no outro dia e foi tudo bem. Mas essa foi a história do meu primeiro PT. Tipo, é bem curtinha, mas é pra vocês entenderem que o meu primeiro PT foi porque eu tomei diurético e laxante, porque eu não queria estar inchadinha, sabe? E aí eu não tinha comido nada durante o dia pra ficar com a barriga retinha, né? E aí eu decidi beber igual uma maluca, como se não houvesse amanhã, não imaginando que eu pudesse dar PT. E esse foi o meu primeiro PT. Mas depois ele virou namorado, a gente ficou por 5 anos juntos, terminou, enfim, mas não tem nada a ver com isso. Mas essa foi a história do meu primeiro PT. E eu digo pra vocês que a maior ressaca não foi física, gente, é moral. Porque, tipo, meu, eu tô conhecendo o cara e eu já dou PT, tipo... meio chatinho, né? Mas me contem, qual é a história do primeiro PT de vocês?